Boa tarde. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá, a vossa mão direita. Item 17. A piedade. Esse evangelho interessante sobre piedade. Evangelho interessante sobre piedade. A gente vem passando hoje é período, de um dia para o outro, dia das crianças, né? Final de semana do dia das crianças. E a gente vem desde ontem passando pelos sinais e vendo uma multidão de pessoas trazendo crianças para os sinais. Não aleatoriamente as pessoas estão trazendo as crianças para os sinais no dia das crianças. Não aleatoriamente também existe até quem aluga criança, porque gera uma sensibilidade. Esse tipo de situação sempre tende a gerar questionamento, não com relação à crítica às pessoas, mas sobre o que fazer, que atitude tomar para que essa piedade, que no Ceará o pessoal chama muito de pena, né? Sentir pena, que tem a pena que é de punir e tem a pena que é você ter pena do outro, se sentir piedade pelo outro, pela situação do outro. E vem essa questão, eu acredito que grande parte das pessoas já pensou isso alguma vez durante a sua caminhada. Poxa, eu me sensibilizo com a situação daquelas mulheres hoje, aquelas crianças naqueles sinais, às vezes no canto que a gente compreende que vai ser o canto que nós não gostaríamos de estar, no sol quente, e muitas vezes colocadas ali propositalmente para que a pessoa pense que aquilo é um lugar ruim, ela não quer estar, e não quer estar. Tem gente inclusive que faz algum tipo de doação internamente, quase que como fosse assim comprando o ingresso no céu, como quem diz, eu vou dar aqui porque eu não quero estar naquela posição. Outros de fato têm pena, têm piedade daquela situação e simplesmente doam, querendo ajudar. Então os primeiros querem se ajudar, como quisesse comprar o céu. Outros querem ajudar e ajudam ou doam, e outros doam, mas não se sentem bem, porque não sabem se de fato estão ajudando aquelas crianças, se aquele gesto de fato ajuda aquelas crianças, ou se aquilo de fato prejudica, por contribuir para que haja uma espécie de comércio ligado à sensibilidade, que gera uma persuasão maior nas pessoas quando vêm pedindo uma criança. Então eu acho que quem já passou por algum tipo de dilema desse, não é? A gente fica, e aí? É um dilema, né? A pessoa é complexo. Acredito que a persuasão existe, não é
não intencional. Em muitos casos há uma ação coordenada para persuadir, para sensibilizar, para ganhar algo. Em muitos casos há. Outros há uma necessidade real, mas é impressionante como em certas datas esse quantitativo aumenta de criança. Natal, Dia das Crianças, né? Então, a gente fica pensando, né? Poxa, Jesus diz que vem para... Deus observa até os pensamentos. E nós, principalmente os espíritas, tem a questão da fé raciocinada. E ficamos pensando, né? Será, poxa, eu ajudo quando eu dou? Eu não devo pensar? Ou quando eu dou, principalmente quando fala de criança, eu não estou, não é, aumentando o número de pessoas levando crianças para a rua para pedir. Crianças que ficam numa situação de maior vulnerabilidade, expostas à rua, expostas a um ou outro que de fato aluga criança. Você não sabe qual é a índole dessa pessoa que está alugando, se ela só quer receber os bens ou se tem algo mais. Então essa questão da piedade realmente ela é muito interessante. Ele fala, a piedade precede a caridade. Primeiro você se sensibiliza e depois você age. Mas a pessoa quer agir para de fato fazer o bem e não fomentar algo que seja ruim para aquela pessoa. Então são muitos dilemas que nós passamos no dia a dia com relação à piedade. Quantos casos nesta hora, neste fim de semana, de mães, principalmente as mães que têm seus filhos no cárcere, que estão visitando os filhos nos presídios, nas casas de detenção. Lógico que visitar, que não abandonar, é fundamental. Outros grupos estão aí levando 12 passos para os presídios, levando uma palavra amiga, levando o evangelho. É interessante, mas ao mesmo tempo, quantas pessoas não conseguem, por exemplo, naquela palavra, tentar de alguma forma levar aquelas pessoas à reflexão sobre a atitude que as levou até ali. Quantas pessoas discutindo ali, as mães principalmente, que quando tudo está provado da situação, das atitudes desvirtuadas dos filhos, mas para elas é para além de ser mãe. Para elas, muitas delas, assim, é uma injustiça. Até que ponto também essa reflexão é saudável? Porque não usa o sim como sim, o não como não. Passa pano, às vezes passa na cabeça e a pessoa, não, você está assim porque é uma situação social. Você está assim porque é uma situação do governo. Então tudo isso vai entrando, né? Assim, então como é que a gente faz? Qual é a melhor forma de piedade? É complicado. É complicado. Sempre olhar, você chega a uma dominação que tem acontecido em muitos lugares, principalmente com relação ao crime organizado. Aí você tem a ação das forças do governo.
É difícil para o cara que vai e é difícil para a comunidade que recebe. Então, só mostrando para vocês como quando tem um embate é muito complexo. Ela falou hoje sobre a guerra. Como era difícil falar sobre, ela falou que a guerra acabou, acredito que ela teve se referindo à guerra entre Israel e Palestina. Porque a guerra da Ucrânia continua, as várias guerras na África continuam, mas você vê o povo palestino sendo dizimado, mas ao mesmo tempo você estava numa situação de suposta tranquilidade e um determinado grupo vai e mata, estupra e fica sempre um conjunto de invasões daqueles povos que brigam há milhares de anos. É tão difícil você falar quem é que está certo e quem é que está errado, para você tomar uma atitude. Então, não é para quem trabalha com a fé raciocinada, não é simples, porque não é um erro não apaga o outro. E é lógico que é muito difícil a gente se colocar no lugar de quem estava passando. É complicado, eu vou dizer para vocês, essa questão de piedade, aí, o que deve gerar nas pessoas, né, Renato? Quem pensa não casa. Eu já vi gente falar isso. Rapaz, é o seguinte, faça, dê, doe, não tem que dizer isso? Não pense, quer dar, dê. Mas literalmente quando a gente vai retrocedendo e pensa, poxa, mas se eu quero é ajudar de novo, voltando para o primeiro caso, será de fato que eu devo desprezar a ideia de que há todo um jogo de pessoas que até alugam, incentivam crianças que eram para estar brincando ou estudando numa coisa para ir pedir esmolas e educando a criança a pedir esmolas? Será que é tão simples? Doe pronto, será que esse meu doe pronto, ao invés de fazer um serviço, ele não presta um desse serviço? Será que a pessoa, quando vai conversar com alguém que está no cárcere, que comprovadamente, reiteradamente, não tem percebido o papel que tem e tem feito atrocidades, não, ela tem que ser vista como se nada tivesse acontecido? Isso vai ajudar ela, a compreensão dela sobre as coisas da vida, ou ela deve ser ajudada, mas ela tem que compreender onde está a natureza exata do erro. Se eu simplesmente apago, até que ponto, de novo, eu colaboro para que a pessoa diga, bom, é assim, que é assim, todo mundo faz e acabou, e vou continuar fazendo, e quanto eu não estou dizendo para as próximas gerações que continuem fazendo. É difícil, viu? Olha, é tão difícil que eu vou dizer outro dilema da piedade. Quem tem filho aqui e neto? Quem tem um relacionamento, vamos voltar um pouquinho, todo mundo foi filho, né? Quem teve uma criação assim mais dura, daquele pai ou mãe que não era muito amoroso e que você sentia falta? Aí o pessoal diz assim, ó, das dificuldades é que faz uma pessoa forte. Tinha gente antigamente que não era, e ainda hoje, que não é carinhoso com os filhos, quer dizer, ele tem uma sensibilidade, uma piedade com o filho, mas ele não é porque ele acha que vai por final o menino ou a menina, que ela, porque recebe carinho, vai ficar mole. Tem isso ou não? E aí você hoje, na situação de pai ou mãe, que a maioria, grande parte hoje às vezes é mais carinhoso do que a geração anterior, fica pensando, né?
Poxa, fazer o bem àquela pessoa, eu me sensibilizo, eu gosto de estar sendo amoroso com meu filho, com a minha filha, mas até que ponto eu estou colaborando para ele ser uma pessoa que vai estudar, batalhar pela vida dele, e até que ponto eu estou acostumando ele a querer receber tudo na mão. É duro, né não? É duro, meu amigo, porque você trabalha, às vezes você não teve a condição, você tem a condição de dar, mas você pensa, se eu ficar dando, porque eu gosto de beijando em meu bichinho, minha bichinha, até que ponto ele vai andar com as próprias pernas? E até que ponto esse menino vai ser um menino ou uma menina canguru, né? 40 anos na bolsa da mãe e do pai. Ou essa reflexão não vem na cabeça de vocês? Tão bom, né? A pessoa quer, você pode comprar e compra. Quer ir para um canto, você pode mandar e manda. Você vê o bichinho que quer ir, faz aquela carinha, né? Aí você pode, ainda pensa, poxa, no meu tempo meu pai não me deu, hoje eu posso, a bichinho quer, você dá, e quer outra coisa, dá. Quer outra, dá, dá. Aí o bichinho não entende que tem que trabalhar para conseguir, e se quiser ganhar mais do que o dinheiro que o trabalho traz para ele conseguir, ele vai ter que estudar para potencializar o trabalho, e ele se acostuma, e é impressionante como tem gente que se acostuma com muito ou com pouco, a pessoa não quer ir atrás. A história dos falcões, diz que um rei tinha 2 falcões lindos, mas criado dando tudo na boquinha, né? Aí tinha um galho que ficava os 2 lá, no chão lá, lindos, mas não voavam. Ele tentou de toda forma fazer com que esses falcões voassem e eles não voavam. Tentou, aí acharam um treinador, e quando o treinador chegou, com pouco tempo o rei olhou para cima, viu aqueles voando. Perguntou o que é que o treinador fez, que já tinha passado ali vários treinadores e os falcões não voavam. Ele disse, rapaz, é o seguinte, eles ficavam sempre em cima daquele galho, o mesmo galho, eu cortei o galho. Aí, entre cair e voar, eles voaram. Não é assim, né? Entende a complexidade que se passa quando a gente quer fazer as coisas para que as coisas funcionem e para que as pessoas atinjam as suas potencialidades. Não é duro, verdade, né? O evangelho aparentemente faz, olha, eu me sensibilizo com alguém, tenho piedade e dou. É como eu gostar do meu bichinho, meu nenenzinho, minha nenenzinha, a bichinha quer uma coisinha, faz aquela carinha, aí eu dou, eu posso, ou eu faço tudo para dar. Mamãe não tem condição de ter um celular genérico, mas o meu bichinho quer um iPhone, que é 30 mil, de 20, de 14, e eu fazer tudo, porque o bichinho só usa se for iPhone. Tem? Mas como eu posso dar? Ou eu luto, eu vou trabalhar, minha vida é com meu filho. De novo, né? Esse filho nasceu para voar, mas está preso a um lugar. E você tem vontade de dar, o coração desse tamanho para dar. Mas, e às vezes pode dar, ou faz esforço para dar, mas de novo, será que você tem que dar porque o coração manda? Ou você tem que pensar, de fato, até onde aquele tanto dá vai levar?
Não é o dilema, não? A gente nem pensa, acha bom, né, não? Vê o olhar de gratidão no outro, mas às vezes não pensa o que é que vai levar. Eu digo para vocês isso porque eu reflito isso todo dia. Eu não sou essa flor de amorosidade, mas eu me acho bem e muitas vezes amoroso com meu filho. Mas penso em cada pedido, em cada atitude, entendeu? Porque de novo eu sei que eu não vou poder estar com ele para sempre. Ele vai ter que aprender a andar. Né? O evangelho parece bem bestinha, né? Piedade, ó, a pessoa está pedindo dê. Não, meu irmão, a questão é, eu quero fazer o bem. Necessariamente dando, eu faço o bem? Não sei. Pode ser que eu faça o contrário. E é difícil, eu digo porque sou pai e estou colocando a situação para vocês. Não é fácil a gente querer ser amoroso e dar as coisas, e a pessoa, né? Tudo do bom e do melhor. Mas como é isso? Então eu fico tentando mostrar, olha, que eu estudo, que eu tenho um horário de estudar, que eu trabalho, que eu acordo cedo, que eu durmo tarde, que se ele quer alguma coisa, ele tem. Ou seja, não adianta, o que eu estou querendo te dizer? Não adianta só dar. Isso me levou a reflexões naquela época que eu falava com um grupo que fazia a distribuição de alimentos na rua. Porque muita gente dá o alimento, mas não leva nenhuma palavra, não leva nada. Mas a pessoa diz, não, mas só dá, já gera reflexão. Não sei. Né? E eu achava o ato muito importante, mas eu queria tocar o coração daquelas pessoas, para que elas deixassem de depender tanto. Às vezes a pessoa quer um bocado feito, e não é raro isso não. E quando tem um bocado feito, ela pula, bom, já que isso aqui não é problema, eu vou para outra coisa, porque eu tenho outro problema para pensar. E aquilo ali vai se tornando uma rotina. Então estou trazendo para vocês, eu acho que muitos aqui devem pensar. Não é uma crítica, mas uma fé raciocinada gera esse tipo de reflexão. E eu estou falando das pessoas que têm cognição, das pessoas que têm discernimento. Por isso eu separo. Eu vejo assim, olha, quantas pessoas uma hora dessa não tem idosos, sozinhos, carentes, às vezes seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, um tio, uma tia, que você não tem aquela piedade de entender que alguém faz falta e você chega lá. Aquilo ali é um tipo de coisa que é tanta gente que está passando necessitando. Quanta gente uma hora dessa, idoso, que não tem mais mobilidade, que está todo defecado numa rede há horas e não tem quem vá limpar. Mas eu me impressiono com a quantidade de gente disposta a fazer caridade com pessoas que não têm cognição, que não têm discernimento, é baixa. Porque isso aí dá trabalho, muito. É lá. Aquele idoso que você vai lá, ele se torna tipo assim, seu amigo, ele sente falta se você não for. Aquele que está precisando meredar e fazer as necessidades,
várias vezes ao dia ele faz, trocar toda assado, alguém para ficar virando para ele não ter escare. Ele precisa daquilo sempre. Mas eu não vejo tanto direcionamento para isso. Pessoas que têm problemas mentais, rapaz, é uma prisão em vida. O povo despreza em absoluto. Isso não dá retorno, ninguém vê, são lugares que ninguém vê. E quando chega nas pessoas que têm discernimento, que são a multidão, que o povo vê, a pessoa às vezes dá, mas não tem nenhum tipo de atitude, nenhuma inteligência muitas vezes voltada para levar aquela pessoa à reflexão, para talvez ela mudar e sair, mudar de vida. A pessoa está avexada em entregar. Quem já participou de entrega de alimento, não é assim, não é entregar, entendeu? Entregou e saiu, não terminar, comprar outra, e saiu. Então, eu fico olhando quantas coisas que tem por fazer, mas que não dão visibilidade. Qual é a visibilidade de um idoso que não fala, que não conhece ninguém? Aí eu fico me provocando, né? Meu pai está nessa. Eu passei alguns anos andando com ele todo dia, aí depois, por alguns contratempos, eu estou em débito com meu pai, eu vou lá todo dia, tudo mais assim. Eu sinto que eu deveria me esforçar mais para continuar levando ele para passear. Ah, mas você vai lá, senão eu sinto que eu poderia fazer um pouco mais. E não é uma vez ou outra, é fazer sempre que puder. Sempre que puder. Mas há uma multidão de gente indo às vezes afora esse, como eu disse, há umas distribuições às vezes mecânicas, sem pensar se aquilo está fazendo bem ou até que ponto não é o bem, e abandonando e desprezando situações dentro de casa. É tão difícil por vezes a gente, eu vejo, né, se sensibilizar com os nossos próprios pais, e não é uma coisa assim, porque meu pai e minha mãe eram, eu já vi pais e mães maravilhosos, que eram os filhos lá dentro de casa toda hora, mas era aquela mãezona que dava café, almoço, chegava lá no café, o cafezinho já estava pronto, o almocinho já estava pronto, lavava ainda roupa de filha, casado, aí a mãe, não é cheio de gente lá, a mãe teve um AVC, perdeu a mobilidade, começou a dificuldade, pessoal, com o tempo o pessoal foi escasseando, não andava mais lá. Hoje isso não existe. Casa cheia. Eu vi uma senhora e disse assim: minha senhora, a casa extremamente humilde. A senhora tem quantos anos? Ela disse: eu tenho, minha vida é uma luta, meu filho, eu tenho 80 anos. Mas vamos dar uma volta? Não, meu filho, aqui a luta é grande demais. Eu tenho que, aqui eu lavo roupa e aqui almoço 10 pessoas aqui em casa. 10 pessoas. Como assim? Ela faz uma forma de todo mundo dela, os filhos vêm em todo canto para ir, toma café, almoço, janta todo dia lá. Vai lá olhar, ela faz a comida, lava os pratos, limpa a casa. É assim, o povo chega igual a um hotel, recebe depois, vai embora. E ela fazendo tudo. Qual é
piedade e a sensibilidade que essas pessoas têm. Na reflexão, eu vi a mulher dizer assim: olha, eu não consigo, eu estou cansada. A mulher fazendo tratamento de CA, e todo dia os filhos foram morar perto da casa dela, porque na hora do café, almoço e janta ia todo mundo lá, mas não era pouca gente não. Ela, sem ter uma doméstica, fazendo o tratamento e o povo em cima. E ela dizendo: rapaz, isso aí deve comer vez para tu dar uma piada, mas o povo sai não. Ela falou e disse: senhora, por que a senhora faz assim na hora do almoço? Já as panelas emborcadas e pede o almoçar fora. Ela chega lá, não tem ninguém. Ah, não tenho coragem de fazer um negócio desse. Mas assim, é difícil às vezes a gente encontrar sensibilidade na gente mesmo. Tem coisas que a gente quer se aproveitar. Mano. Tá fácil. Muita gente, rapaz, tem os filhos, fica contando para a mãe para cuidar dos filhos. Não é a mãe para brincar, né? Não, pô, se eu pagar uma doméstica, é a mamãe. Tá sem fazer nada, é o Jaque, né? Jaque, tu tá sem fazer nada, é a Jaque. É tu. São situações que eu estou trazendo que são cotidianas, que são difíceis, mas a gente tem que assumir esse compromisso com a gente, de olhar para essas coisas e tomar atitudes. Nós não podemos fazer por fazer. Nós não podemos. Com filhos, com mães, com as pessoas na rua. Então, só estou trazendo para vocês que aqui é uma fé raciocinada. Qual era o evangelho? Piedade. Eu estou trazendo uma piedade raciocinada. Você está pensando como é que você está fazendo piedade? Você está pensando como é que você está também se aproveitando dos outros? Chega um domingo, tem gente que adora, né? Eu tenho esse ritual. Tem determinado parente que recebe as pessoas no almoço. Não custava nada cada um levar alguma coisa. Os que eu conheço, a maioria vai lá e não leva nada. E ainda fala se a comida está boa ou se está ruim. Quem conhece a situação assim? Chega o povo idoso, chega todo mundo lá para comer, nem se habilita para levar não leva um frango, não leva uma linguiça, não leva um pouquinho de farofa, não leva um pouquinho de arroz, não lava um prato, não ajeita a mesa, nada. Chega, come e sai. E as pessoas com 80 e tantos anos lavando prato, como se fosse um favor para aquelas pessoas estarem recebendo aquele povo, aquela multidão de casa. É bom, mas poxa, ajuda. Bom senso, equilíbrio, ou ajuda, ou traz alguma coisa. Eu sempre boto isso na minha cabeça. Eu passo no canto, a pessoa: não traga não trazer um frango, não trazer uma linguiça, traga não. Aí a pessoa: traga. Por que não? Você pode. Ou se você não pode, você não vai ficar sem comer, você, né? Leva. Pronto, quanto é uma quentinha? 20 reais, não é isso? Tá bom, 20 reais, 30. Compra alguma coisa nesse padrão e leva. Aí eu não posso, quando nós passamos muito, depois vai lavar os pratos. Não é não? Varra a casa quando terminar. Faça alguma coisa, mas não queira ser o sabidão. Custava nada. Então, piedade é um tema assim.
que a gente tem que saber como receber, saber como fazer, para não fomentar mais miséria e também para não ser alguém que torna miserável a vida de uma pessoa que nos ama. Só estou querendo dizer isso desde o começo. Tem muitas complexidades que a gente não consegue resolver, mas tem muitas coisas que a gente poderia fazer e não faz. Com as pessoas que nos amam, com as pessoas que estão mais perto de nós, com as pessoas que nos criaram, com as pessoas que estão ali, por vezes, por tudo por nós. E para nós é meio assim, bom, já está conquistado, por aí eu não luto, já está conquistado, eu vou atrás de quem não me quer, quem não me dá valor, eu vou atrás, porque eu quero conquistar, entendeu? Ali não, já é meu. Então eu posso usar e abusar. Pô. Olha, eu sou muito tocado pelo trabalho. Hoje eu cheguei aqui, aí eu vi o filho do senhor ali, né? Tá limpando o banheiro do centro. Um rapaz, ele deve ter, acho que ele com 16 anos, né? Por aí. Quantos anos? 14 anos. Rapazinho, rapaz. Veio o menino, mas o pai, o bichinho limpando o banheiro ali, passando o pano e tudo. Cara, aquela história, os anjos riem no céu. É muito bonito ver alguém se colocar no lugar do outro, ter pena, ter a empatia e tentar fazer alguma coisa de útil. Ô Deus, eu chego aqui no centro e boto o pé no chão. Aí eu pergunto, quem é que está varrendo o centro? Porque é tão limpo aqui, eu não sei aí, mas onde eu piso aqui, não tem um grão de areia. Alguém fez um benefício a mim também. Qual é o nível de satisfação que você tem com você de estar fazendo a sua parte? Onde você pode, não nas questões complexas que eu botei no começo, mas nas questões simples. Vai comer na casa de alguém, leva alguma coisa. Se não pode, ajuda em alguma coisa. Está fazendo? Está conversando com os idosos da sua família? Está dando atenção? Está sendo carinhoso com seus pais? Está procurando fazer alguma coisa de útil? Ou você é esse que quer ficar só na bolsa dos outros? Entendeu? Eu comecei, para encerrar o evangelho, falando de coisas complexas, mas a gente está terminando com coisas simples que a gente pode fazer e que não faz, mas Deus está vendo. Só isso. É isso que eu procuro fazer, sabe? Tem muita coisa que eu não sei e que eu não consigo responder, muitas que eu perguntei no evangelho. Mas tem muita coisa que eu sei que eu posso fazer, então faça o que você pode. Comece pelo fácil. Pirão quente a gente começa comendo pelas beiradas, porque é frio. Aí o complexo vai se resolvendo, irá esfriando também. Pronto, a minha resposta do problema das questões complexas da piedade e da caridade. Faça primeiro o que é fácil, faça primeiro o que está perto de você. Ame as pessoas que te amam, cuide das pessoas que cuidaram de você, some, e outras coisas vão surgindo. Não fique querendo fazer a caridade lá fora porque o povo vê e abandonando a sua atitude diária, ou abandonando quem o povo não vê.
Ah, e essas outras questões também são importantes. Calma, meu filho. O pirão, ele vai todinho, mas começa pela beirada. Vai, você vai chegar nela. Mas primeiro, está fazendo a sua parte onde você pode? Ou você está sendo um explorador? Preguiçoso, gaiato, porque você é gaiato. Às vezes a gente tem que dizer assim: rapaz, você é gaiato. Que é impressionante, os mais cara ruim que tem é o famoso bom cobrador, mal pagador. O cara ruim é o mais gaiato que tem, é o gaiato. Pode ver, o bêbado da tua casa é o mais gaiato, ele é o gaiato. É o gaiato. É o cara ruim, é ele, briga com todo mundo, que ele é o gaiato. O gaiato é o cara ruim. Impressionante, né? Bom cobrador, mal pagador. Ele bota boneco no dia do Natal, bêbado, né? Gaiato, é gaiato. O gaiato é o cara ruim. Ele é gaiato. Se faz de besta para melhor passar, e se passa. Então muitas vezes você não é bêbado, mas é gaiato. Então vamos não deixar de gaiatice, né? No mau sentido da coisa. Vamos fazer a nossa parte em todo canto. Vamos nos apresentar para finalizar, como disse Paulo: eis-me aqui, Senhor. Estou aqui para servir. Como é que a gente faz? Hoje eu falo. Muita gente acha que é uma posição aqui de que estou na fala. Mas o que eu vi o rapaz lavando no banheiro, eu acho tanto quanto, se não até mais. Todo mundo, sua parte, fica leve e bonito. Então, que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar. Coragem para modificarmos aquelas que podemos e sabedoria para reconhecer a diferença. Que seja feita sempre a vontade de Deus e não a nossa. Depois, o pessoal que quiser acompanhar esses evangelhos, tá aí esses QR Codezinhos, eu boto o nome Transmutação Renato, vai lá pro YouTube, tá? Muita paz e boa semana. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra do caminho você deve retirar. Uma flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver.